Noite novamente a todos que estão chegando aí devagarinho. A gente hoje pretende fazer o capítulo 20, 21, não sei até onde. Boa noite, Maria. O nosso capítulo, o nosso capítulo tem como título... Oi? A Leida está aí. O nosso capítulo dessa noite, ele tem como título Defesas contra o Mal. Kardec, no livro A Gênese, ele vai tratar para a gente de uma forma bem filosófica do que representa o mal no nosso estágio evolutivo. E ele fala que o mal é a ausência do bem. Então, como a filosofia que norteia todos os nossos processos científicos, e como doutrina dos espíritos, ciência também a gente, para conseguir entender um pouco mais essa questão filosófica de o mal ser a ausência do bem, a gente vai se utilizar de uma técnica também utilizada por Sócrates, já que os nossos processos filosóficos que norteiam a nossa ciência é embasado na filosofia de Sócrates e Platão. Nós vamos usar tanto a maiêutica como também o processo da dialética que foi usado por Sócrates para a gente entender essa questão do mal é a ausência do bem, porque isso é tão filosófico que tem hora que para a gente isso se torna complexo, confuso de compreensão. Então, ainda se utilizando da Gênese, lá nesse texto, nesse capítulo que vai trabalhar sobre a questão do mal, a espiritualidade nos esclarece que o bem ele está ausente em dois momentos na nossa vida. Quando por ignorância, que nós não conhecemos, nós somos criados por Deus simples, ignorantes, então a gente passa pela fieira da ignorância, não do mal, como questão 120 do Livro dos Espíritos foi esclarecido, né? Então a gente passa pela fieira da ignorância. Então, como a gente foi criado simples e ignorante, é claro que em alguns momentos da nossa vida nós vamos errar, em muitos, né? Nós vamos acertar, mas em muitos nós também vamos errar. Então, o mal, né, o bem vai estar ausente e o mal presente quando nós ignoramos, quando nós somos ignorantes daquelas verdades, porque nós estamos em processo de conhecimento das leis de Deus. Isso é natural, isso é assim na nossa vida. A gente não tem como acertar 24 horas. E isso é interessante a gente entender que por não acertarmos 24 horas, por isso que as leis de Deus elas são misericordiosas. Porque Deus sabe que nós não temos condição de acertar 24 horas. Nós vamos errar muitas vezes. E Deus leva em consideração a nossa ignorância, que passa a ser um atenuante diante das faltas que a gente comete por ignorância. Então, o bem está ausente quando a gente ignora, que a gente não tem experiência o suficiente, e também quando por omissão. Só que na omissão, a situação ela é diferenciada. Porque na omissão eu conheço a verdade, mas por eu estar comprometida com uma mão ou com outros valores que não são os valores que a traça e o ferrugem corrompem, que representam as leis de Deus, os tesouros espirituais, eu por estar comprometida com outras verdades que mais me interessam do que as verdades divinas, eu tomo decisões contrárias às leis de Deus, mas não por ignorância, mas sim por omissão. Então, o bem vai estar ausente na minha vida quando, por ignorância, porque eu desconheço, né, as leis de Deus o suficiente, ou quando eu estou comprometida com outros valores que me interessam mais do que os valores de Deus, que é o caso da omissão, e que eu cito com muito respeito Pôncio Pilatos, porque é um personagem muito conhecido por todos nós, e que foi conhecido por aquele homem que lavou as mãos diante de uma verdade. Né? Ele sabia que Jesus era inocente, mas ele lavou as mãos. Não faço isso por julgamento a Pilatos, porque quantas vezes na vida nós lavamos as nossas mãos? Mas faço apenas
para ilustrar, para entender que Pilatos ele estava comprometido com o governo de Roma, com poder, com outras questões que não eram as leis de Deus. E que muitas vezes a gente faz o papel de Pôncio Pilatos. A gente lava as mãos porque tem outras coisas que interessam muito mais a gente do que seguir as leis de Deus. Então é por isso que existem as defesas contra o mal na nossa vida. E a pergunta é, o quanto a gente precisa ainda se defender do mal? Porque a gente só precisa se defender do mal quando a gente anda no mal. Porque quando a gente não anda no mal, a gente não tem o porquê se defender dele. Porque o próprio reto agir já é uma defesa contra o mal. Nenhum mal pode me abater se eu ando dentro das leis. Ou ele só vai poder me abater se em algum momento, em encarnações passadas, eu estou com uma brecha, um débito. Aí sim ele vai poder me visitar. Caso contrário, o mal nunca terá poder na minha vida. Isso é importante a gente reforçar, porque às vezes a gente valoriza demais o mal. A gente tem tanto medo do mal que é uma bobagem. Porque se a gente está com Deus e a gente está dentro das leis de Deus, a gente não tem que temer mal de espécie nenhuma. Nenhuma, nada, absolutamente nada. Porque a gente está com a maioria, a gente está com a lei do universo. Então a gente está respaldado por essa lei. Então, quando a gente ainda é suscetível do mal, aí a gente tem que se defender dele, infelizmente. Mas no entendimento que defesa nunca será revide, nunca. A gente confunde muito se defender com revidar. Se defender é passar a ter um novo comportamento diante de uma situação de violência, diante de uma situação contrária às leis de Deus. Então a gente tem que entender que defesa não é revide, porque quando a gente caminha pelo comportamento do revidar, a gente está agindo com violência, né? A gente está violentando as leis. Defender-se é simplesmente trilhar o caminho do bem. E aí ele começou a conhecer Campo da Paz e viu que Campo da Paz é um verdadeiro forte, porque é um castelo que tem uma torre, que tem vigilantes, tem um canhão magnético ali que faz a defesa contra os espíritos que se encontram nessa zona umbralina e que não desejam de forma nenhuma se harmonizar com o bem. E a gente é assim, a gente está falando desses espíritos, mas quantas coisas em grau menor a gente é rebelde, é resistente ao mal, né? A gente insiste em fazer as coisas com violência contra as leis de Deus. Quantas vezes a bondade e o amor de Deus visitam os nossos corações e a gente simplesmente dá as costas por causa de uma questão de opinião, de orgulho. Então a gente está falando desses espíritos, aí até parece que é uma coisa muito distante da gente. Mas a gente, constantemente, a gente está nesse processo aí. Igualzinho esses espíritos rebeldes que precisam ainda, em muitos momentos, serem afastados, sofrer algumas expiações. Por quê? Porque o convite do amor não é aceito. A gente não aceita esse convite do amor. Não há aceitação dentro da gente, das leis de Deus. Aí vem a irmã Dor e visita a gente para ver se aquela dor desperta alguma coisa maior dentro dos nossos corações. Então é interessante a gente ver todo esse panorama e a gente fica olhando, são esses espíritos que estão lá nos umbrais. Mas quantas vezes a gente é tão rebelde quanto esses que aqui se encontram, né? Então é só para a gente parar para refletir, porque a gente olha as coisas muito à parte, como se elas estivessem muito distantes de todos nós. Nós estamos vivendo um planeta hoje cujo mal ainda predomina e dá a impressão que o mal é uma coisa que está fora da nossa casa, fora da nossa vida. Mas o mal ainda existe dentro de nós. Por isso aquela frase que eu sempre lembro a vocês, que o mal só se insinua onde não vigia o bem. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos lá. E vai fazer a descrição
dessa fortaleza, né, que é esse castelo. Impressionava-me, sobretudo, as fortificações. Via a torre de mensagens consagradas, por certo, ao serviço de resistência. Olha só, resistência porque existe gente resistente. E o quanto que a gente é resistente? Por isso que eu fiz essa pergunta. O baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente. A torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, as cisternas, as seteiras e, em seguida, as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas identificavam-lhe a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção no cume da torre de vigia a enorme bandeira de paz muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de neve. Então, existia uma bandeira que exortava a paz, mas a paz é para quem busca, a paz é para quem quer viver na paz. Então, a bandeira da paz estava lá, mostrando para as pessoas que existe um outro caminho sem ser a resistência, que é o caminho da não violência, do amor, da compreensão. Mas o quanto que a gente aceita isso no nosso caminhar? Essa deve ser a nossa reflexão. Quantas vezes o convite amoroso de Jesus vem em muitas formas, em forma de um ombro amigo, em forma de provas, de expiações, e a gente simplesmente fecha os nossos ouvidos e se torna resistente ao bem. Então é por isso que ainda existe todo esse panorama na Terra. E aí a gente vai ver uma grande briga, a ignorância e a maldade, né? No entendimento que o mal é a ausência do bem, o mal não tem existência própria. Não tem existência própria. O mal, ele tem a existência que nós damos a ele. Enquanto a gente alimenta o mal, ele existe. Quando a gente deixa de alimentar o mal, ele perece, ele desaparece. Ao contrário do bem, que a gente sendo partidário do bem ou não sendo partidário do bem, o bem prevalece acima de todas as coisas. O bem está sempre entre a gente. O mal não. Ele só permanece presente enquanto a gente alimenta ele de alguma maneira. Por isso eu digo para vocês que nós somos culpados por muitas guerras que existem, ainda que não seja no nosso país, mas em outros países. Porque de alguma forma nós alimentamos isso. Porque o dia que a bandeira da paz estiver dentro dos nossos corações, pode ao redor querer fazer a guerra que for, que a guerra não acontece. Só existe guerra porque tem gente que pega as armas e vai fazer ela. O dia que as mãos falarem que não vão pegar as armas e não vão matar os outros irmãos, não existe guerra. A guerra existe porque nós alimentamos, porque não somos fortes o suficiente para viver o bem. Ainda vacilamos diante do bem e das leis de Deus. Como Gandhi foi um grande exemplo que esteve muito próximo de nós no século passado. Ele liberta a Índia através da não violência. Gandhi não matou ninguém para libertar a Índia. Ele libertou com a não violência. Apanhou fisicamente, foi ferido fisicamente várias vezes, mas não bateu em ninguém, não feriu ninguém, não matou ninguém. É a possibilidade de se viver uma paz, mas para isso tem um preço para pagar. Esse preço a gente tem que saber se a gente está a fim de pagar esse preço, ou se a gente prefere continuar guerreando, né? Então a ignorância e a maldade. Naturalmente não imaginavam necessárias tantas fortificações. E a gente pensa, né? Para que tantas fortificações no mundo do espírito? Para falar a realidade que está nua e crua? Porque olha só, se eu continuo existindo depois da morte biológica, significa que eu não morro nunca. Então para que ficar lutando por coisas que são transitórias? Nem isso a gente não para pensar. A gente luta aqui, briga tanto por coisas transitórias, e aí vem uma catástrofe de Petrópolis e leva as coisas da gente. E aí a gente fica pensando, que bobagem, lutou a vida inteira para nada, né? Porque a única coisa que faz diferença numa hora de provas e expiações é o bem que você conseguiu trabalhar dentro de você. É a fé que você desenvolveu, é a esperança que você desenvolveu, é o quanto você acredita em Deus, porque o resto leva. Mas isso te mantém de pé. Então, olha só, quanta bobagem que a gente faz aqui enquanto está encarnado, né? E André Luiz, de uma certa forma, ele está olhando e pensando para isso tudo. Para que tanta resistência, né? Conforme vêm nossas bandeiras
É de concórdia e harmonia, no entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Então, ainda nós precisamos defender o bem. Olha que coisa estranha, né? Isso não deveria ser a nossa necessidade, mas deveria ser a nossa conduta do dia a dia. Mas a gente ainda precisa se precaver contra o mal. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Então, ele apenas aqui separou justiça e misericórdia, porque as leis de Deus são misericordiosas. Mas, enquanto o homem ele for verdugo do próprio homem e de si próprio, a gente tem que fazer com que a justiça prevaleça, infelizmente. Olha, é isso que ele está querendo dizer. Mas, quando a gente estiver mais crescidinho, nós seremos todos misericordiosos uns para com os outros. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos, porque é mesmo assim que eles estão lá um posto no meio do umbral médio, no meio de um monte de lobos que estão querendo acabar com o bem. Então eles estão ali. Então será que eu consigo ser uma boa ovelha em meio a tantos lobos? Essa deveria ser a minha pergunta. Porque muitas vezes a gente está inserido dentro de uma família e assim, mas vamos ser francos, né? Em que muitas vezes a gente faz parte da ovelha ou do cordeiro que está ali. Será que a gente consegue ser justo com os lobos que estão ao redor da nossa vida? Seja em que contexto for, na família, na sociedade, seja onde for. Será que eu consigo? Então, ele faz a comparação simbólica, lembrando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A ovelha em meio de lobos. Embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, porque a gente não está aqui para matar ninguém, para exterminar o mal de ninguém, até porque nós não podemos exterminar o mal de ninguém, isso fica a cargo de cada um fazer, só quem pode acabar com o mal que está dentro de mim sou eu, e só vocês é que pode dar conta do de vocês. Embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. Mas essa defesa, gente, não é com ódio, com revide. Essa defesa é com a bandeira do amor. E é isso que eles fazem ali. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas, mostrando que o mal ainda predomina na nossa terra. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconsequentes, ou seja, nem todos que estão praticando o mal são ignorantes. Muitos têm conhecimento sobre as verdades, mas preferem outras coisas, insistem em tentar fazer novas leis e viver novas formas de vida. E nós somos assim muitas vezes crianças rebeldes perante o Pai. A gente bate o pé e diz, eu não vou, não faço. Não faz hoje. Mas se não fizer hoje, vai fazer em alguma vida, mas vai fazer. Porque é da lei que nós vamos ter que caminhar na direção das leis de Deus. É da lei que nós vamos ter que amar. O que a gente posterga hoje, amanhã a gente vai ter que assumir. Então é uma bobagem a gente se negar às coisas. Mas a gente compreende que é a vida. Não admito a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. Não são, né? A maioria se constitui de perversos criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenho disso qualquer dúvida. Então, nem todos ali são ignorantes, muitos são omissos. Eles conhecem a verdade, mas lutam por aquilo que acreditam e tentam ver se as suas verdades podem ser implantadas ainda que com força. Olha que bobagem, né? É tipo uma formiguinha achar que vai derrubar um elefante. É mais ou menos a gente. A gente está tentando derrubar Deus. Como? É uma inocência, né? Chega a ser inocente a ideia, né? E aí vem a indignação de Vicente, que é claro, é a nossa indignação também. Ele fala, Deus meu, exclamou Vicente admirado, mas por que se organizam deliberadamente para o mal? E essa pergunta que a gente deve fazer, por que eu deliberadamente insisto em viver o mal? Por quê? Porque cada um de nós aqui tem um mal que a gente ainda está arraigado, está preso. Por que a gente insiste em viver isso se a gente sabe que isso não vai dar em lugar nenhum? Né? Não sabe, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Tudo isso aqui é de Deus. Não reconhece o soberano poder? É aquele caso da formiguinha e do elefante. A formiguinha tentando dar rasteira no elefante, só que não vai dar nunca. Né?
E é tão, assim, é tão ingênuo da nossa parte. Nós estamos brigando com Deus e nós temos o Pai mais rico e mais poderoso do universo, que é Deus. Esse universo todo é nossa herança. Só que para a gente herdar essa herança, que a gente vai herdar sempre com Deus vivo, para a gente poder se desfrutar dessa herança, a gente tem que viver de conformidade com as suas leis. E o que a gente faz? A gente anda contra ela. Que coisa, né? A gente parece até que a gente diz que quer o bem e a felicidade e luta contra o bem e contra a felicidade de nós mesmos. Olha que coisa antagônica, né? Essa é a indignação do Vicente e é a nossa também, né? E aí o Alfredo vai fazer as colocações que esses espíritos, sempre por ocuparem os cargos que ocupam, que lá os cargos de chefia, de organização, são ocupados de acordo com a capacidade e não por indicação. O Alfredo vai fazer suas colocações à altura de tudo aquilo que eles estão observando, estão, né, pensando, quanto é que a gente age na contramão de tudo isso, né? E ele diz assim, na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Então, é tudo isso que a gente luta mesmo, né? Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identificações de condições. Entenda, esses que lutam por essas ideologias da dominação econômica, paixões desordenadas, hegemonia de falsos princípios, ao desencarnarem, eles não se modificam porque desencarnaram. Eles continuam sendo os mesmos e lá continuam levantando essas bandeiras de desordens na espiritualidade. Mostrando que é preciso que a gente vença isso o máximo que puder enquanto está aqui encarnado. Cada dia na nossa vida é uma bênção, como diz Joana de Ângeles, em Vida Feliz, né? E que a gente, e também em episódios diários, a gente só tem motivo para agradecer quando a gente acorda de manhã e vê que ainda está encarnado. Não porque que bom que está encarnado, mas que bom que eu tenho oportunidade de fazer uma vida diferente da vida anterior, do dia anterior. Eu posso crescer, posso rever valores, posso trabalhar coisas que eu estou apegadas e que me deixam presos aos ciclos reencarnatórios de dor. Mas quantas vezes a gente não para avaliar que a gente está recebendo uma oportunidade? Cada dia é uma nova oportunidade que a gente está tendo. De poder se desapegar desses valores que são falsos e que são valores que a traço e ferrugem corrompem e que vão embora. Né? E ele continua, nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de naturezas feudalistas, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios dos sentimentos. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas. E é verdade, nós praticamos sempre as mesmas coisas, embora varie de intensidade de colocação. Então, apesar de tudo isso que a gente já tem de informação, parece que a gente insiste ainda em viver, em andar, como a gente sempre andou em outras vidas. A Lorena está falando aqui, eu agradeço todos os dias por mais uma oportunidade. Eu também, Lorena. Quando eu acordo de manhã, vejo que ainda estou nesse corpinho, eu falo assim, que bom. É um dia que eu posso trabalhar as minhas emoções, ser uma pessoa melhor, eu posso pacificar meu coração, posso me tornar uma pessoa menos violenta, menos apegada. Enfim, posso trabalhar tanta coisa e que aí a gente fica feliz. Mesmo que a vida ao redor não esteja boa, mas a gente fica feliz. Por quê? Porque a gente tem tanta oportunidade de mudar tanta coisa que é uma maravilha estar aqui encarnado ainda, né? Porque senão a gente desencarna como esses muitos, com os mesmos padrões. E para onde que a gente vai se a gente desencarna com essas tendências? Vai habitar essas dimensões. E habitar não como trabalhadores do Cristo, mas como enfermos que precisam ser atendidos pelos trabalhadores do Cristo.
Foi o que eu disse para vocês, se a gente acordar na espiritualidade e descobrir que tem uma vassourinha para varrer um posto de socorro como esse, eu estou super feliz com esse cargo. Vocês falarem assim, olha, não vai dar para trabalhar na área de saúde não, tem uma vassourinha para varrer o quintal, você quer? Eu falei assim, estou pegando. Pode ser até a vassourinha gasta, que eu estou querendo. Porque é muito melhor trabalhar lá em qualquer condição que seja, do que chegar lá totalmente necessitado, porque os valores estão todos na contramão das leis de Deus, e eu tenho que trabalhar tudo isso para ir retornar para refazer todos os meus passos. Então, acordar na espiritualidade, poder trabalhar, seja em que condição for, tá ótimo, pega, não deixa nem para amanhã, não. Qualquer condição é boa, qualquer uma. Né? Eu já falei, eu estou topando varrer o quintalzinho, fazer uma limpezinha, fazer qualquer coisa, melhor do que chegar lá na condição de capenga. Estou tentando, né? Não sei se vou, mas tento. E aí a gente vai ver a natureza da defesa. Parece pueril, né? Mas olha lá. Como não, disse Alfredo Presuroso. Está explicando para o Vicente, o André Luiz, a natureza da defesa daquele posto de socorro. Não temos bala de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. Até porque, gente, vai exterminar o quê? Vai matar quem já está morto? Né? Porque quem está lá já morreu. Então, entenda, é só para assustar aquele espírito e dizer para ele, olha, você não entende que na vida tem limite, é o dever. O dever é composto de direitos e obrigações. Quando a pessoa não sabe até onde ela pode ir, ela tem que encontrar alguma coisa que sensibilize ela. Então, já que a palavra razão não afeta ela, porque ela não está interessada nesses conceitos, eles são atingidos por projéteis elétricos que causam um certo medo, para que o medo possa ser o freio. Que quando a pessoa não entende a lei do amor, ela precisa, né, ser como é que se diz? Sensibilizada de alguma maneira. Olha que coisa triste, né? A gente precisa disso para entender que na vida as pessoas também têm direitos, não é só a gente que tem direitos. A gente conhece muito a pessoa, a índole da pessoa, quando ela só enxerga os seus direitos, que ela nunca vê os seus deveres. Eu falo para a Leida que eu tenho muito medo daquelas pessoas que estão acima do bem e do mal. Vocês devem conhecer gente assim, né, que está acima do bem e do mal? Não sei. Eu lido com gente que está muito acima do bem e do mal em muitos momentos. Eu fico pensando assim, caramba, a pessoa nunca erra. Como assim? Como nunca erramos? Durante um dia eu consigo errar mais do que acertar. Como é que essas pessoas que estão ao meu redor às vezes se acham acima do bem e do mal? Né? Mas é falta de olhar e se enxergar. Porque a gente comete muitos erros. Falar durante o dia, pedir desculpas e pedir para ajudar a gente a acertar, eu acho que isso faz muito parte do princípio de desenvolver a humildade. Porque a gente, até para ver os nossos erros, a gente tem dificuldade. Então, eu acho assim que a gente tem que aproveitar aqueles que estão ao nosso redor e que têm boa vontade e pedir para as pessoas. Olha, quando eu fizer alguma besteira muito grande, me dá um toque. Porque às vezes a gente faz e nem percebe. A gente está tão acostumado a fazer errado que o errado parece o certo. Não porque a gente não queira ver, mas porque ainda é difícil, mesmo para aquele que está com muita vontade de ver os seus erros, às vezes é difícil enxergá-los. Então, assim, eu fico impressionado como é que tem gente que está sempre terceirizando o erro, né? Não sou eu que errei, é você, né? É aquela pessoa que nunca erra, numa relação ela está sempre certa. E a relação que eu falo é do dia a dia, né? Da vida de convivência. Eu não estou falando de marido e mulher, não. Estou falando de companheiros de jornada, não. Estou falando de gente do dia a dia. Tem gente que nunca erra, está sempre certo. É aquelas pessoas que eu chamo de que estão acima do bem e do mal. Eu fico pensando, como assim? Né? Nós somos espíritos imperfeitos, como nós nunca erramos? Então, é uma revisão que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Apegos ou identificações. Eu botei identificações porque existem dentro da corrente junguiana, para quem gosta de estudar Joana de Ângeles, a série psicológica, e Jung usou muito uma denominação chamada desidentificação. A palavra desidentificação, se a gente for trazer para a religião, significa desapegar-se.
Então eu usei hoje aqui o termo apegos e identificações. Quando a gente está apegado, a gente está identificado. A gente às vezes está apegado com o corpo, está tão identificado com o corpo que acha que é o corpo, já viu? Tem gente que fala assim, o meu espírito. Eu fico pensando, como assim? Não é você que é espírito? Meu espírito que parece uma outra coisa, né? Não é meu espírito, sou eu sou espírito, então não é meu espírito, sou eu, né? Meu espírito parece uma coisa que está lá longe, sei lá, que eu tentei que procurar. Então eu coloquei apegos ou identificações. E aí ele continua, meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. Porque a gente precisa desencarnar alguns pensamentos, já viu? A gente tem coisa que é tão arraigada no mundo material que é preciso desencarnar. Desencarnar desse corpo, desencarnar de opiniões. Vocês já tiveram que desencarnar opiniões? Eu, assim, desde essa última catástrofe, assim, foi bom eu ter saído de casa, porque eu estou desencarnando um monte de ideias que eu tinha. Então, eu não estou entendendo bem o que ele está falando de desencarnar ideias. Porque às vezes a gente precisa de um pedala Robin desse para a gente desencarnar alguns pensamentos, algumas ideologias que a gente traz da vida. E a gente precisa desencarnar muita coisa, não é pouca não. Aí a gente vai vendo que, nossa vida está um velório, porque é um tal de desencarnar o dia inteiro, né? Mas enquanto a gente está nesse velório, né, de despedida do homem velho para o homem novo, tá bom. Esse velório é um velório ótimo, maravilhoso, que a gente pode fazer todos os dias, que esse é produtivo, né? E ele continua, as criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Densidade para o perispírito, lembra? Quanto mais apegado a gente é às coisas materiais, mais o nosso perispírito é denso, materializado. E mais a gente fica agarrado aqui na Terra. Então, na hora de desencarnar, é uma desgraça, porque a gente não sai disso aqui, né? A gente morre, mas não desencarna, a gente fica aqui. E assim um monte de gente, né? Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Ou seja, quanto mais a gente vai se desapegando das coisas aqui, mais a gente vai se identificando com os espíritos superiores. Todo mundo quer ter pertinho de si os bons espíritos, Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, mas será que a gente faz por isso? Né? A gente quer, mas será que a gente faz por isso? Deixa eu ver onde eu parei. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. Então, quando eles recebem esses projéteis, eles têm a sensação de que eles estão desencarnando. Mas desencarnar de quê, se eles já estão desencarnados? Mas é desencarnar do endurecimento deles ideológicos, né? Desculpa, é o que a gente precisa fazer, desencarnar das nossas ideologias, dos nossos apegos, das nossas neuroses, dos nossos pontos de vista, né? Então essas balas devem ser boas porque faz o cara dar uma acordada, né? A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Porque, veja bem, é por impressão, a gente morre? Não, a gente continua vivendo, a gente deixa um corpo para trás, mas morrer a gente não morre, a gente não morre nunca, né? Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa, né? Mas aí ele já está levando para o nosso campo, né? Além dessas observações que é da alçada da justiça divina. Temos a considerar igualmente que nesta esfera o corpo denso, modificado, pode ressurgir todos os dias. É verdade, todos os dias a gente pode purificar o nosso corpo, né? Pela matéria mental destinada à produção dele. Enquanto que, para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. É verdade. Então, é uma dádiva estar aqui reencarnado, porque conseguir uma outra reencarnação vai ser difícil. Até porque o planeta está mudando de conotação. E aí a gente não sabe se vai merecer vir de novo. Se a gente tiver muita coisa para liquidar de dívidas, se muitas coisas são expiatórias, a gente corre o risco de não poder mais encarnar aqui. Por isso que no sermão profético, só um minutinho, Márcia, por isso que no sermão profético Jesus fala, tem uma passagem que ele fala que felizes são aqueles
que não estiverem no inverno da sua vida. Porque o inverno significa o fim da vida, de um ciclo, né? É verão, primavera, outono, inverno. O fim já é a velhice. Por quê? Porque os que estão já no inverno da vida já estão no fim das existências físicas. Como eles vão poder espiar para merecer reencarnar de novo? Vamos lá, Márcia, pode falar. Ah, é verdade, né? Porque se eu acordo de manhã e não penso em melhorar, e em só agravar as dívidas que eu já tenho, eu tô fria também, azeite quentíssimo, né? É isso aí. É isso que você pensou, eu acho, né? Foi nesse raciocínio, né? Se eu acordo amanhã de manhã, e ao invés de amanhã de manhã, quando eu ganho a oportunidade de novo, eu não tentar ser uma pessoa melhor, mas continuar sendo essa mesma de sempre, ou eu vou ficar no 0 a 0, ou eu posso até agravar os princípios, né? E aí é que a coisa fica feia, né? É oportunidade desperdiçada, né? E aí, oi, pode falar. Porque olha só, a gente cria dívidas entre nós, né? Nós estamos aqui pelas dívidas que a gente foi criando entre uns e outros. A gente deve para a lei, né? Mas a gente tem que resgatar entre as pessoas. Não precisam ser as mesmas, é claro que não, né? Mas de qualquer forma, às vezes uma próxima vida vai ser difícil a gente conseguir de novo, por causa de todo um contexto. Por exemplo, o contexto agora maior não é nem tanto eu esperar outras pessoas para reencarnar junto comigo e eu poder até quitar com elas mesmas, né? Mas é a questão do que o planeta está em transformação. E daqui a pouco eu não posso voltar mais para cá porque o planeta não vai ser mais expiatório. E se eu tenho coisas para expiar, não vai poder ser aqui, porque aqui não comporta mais, isso é lição já ultrapassada. E eu vou ter que ir para um outro que comporte esse tipo de situação. Então é isso que hoje eu preciso pensar mais do que nunca. Os momentos são finais, né, gente? Sermão profético, está chegando os fins dos tempos, literalmente. E é isso que a gente precisa pensar. Foi eleito. Eu vou pedir a vocês para ler essa lenda. Vocês já leram e pode passar? Ou pode ler? Pode passar? Pode passar, né? Pode passar. Essa lenda ele é muito interessante, né? Que fala da cobra, né? Que ele diz. No final ele fala para a cobra, né? Que havia sido convertida e etc e tal, que agora estava tentando ser uma pessoa boa, né? E ele fala: mas minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasse de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo teus silvos, né? Que é aquilo que Jesus disse: se alguém bater na tua face direita, apresenta-lhe a esquerda. Essa história fala isso. Quando alguém vem e te bate na face direita, oferece ele uma outra oportunidade, uma outra forma de ver. Mas não significa que você não vai se defender, que você vai ficar dando a sua cara bordoada. Não era isso que Jesus estava querendo dizer. Ele estava apenas a te dizer para que não revides. Né? Se alguém te faz o mal, você não precisa matar, você não precisa ferir, você não precisa fazer nada disso. Você dá o teu melhor, mas mostra a ele o limite, que é o que ele ensina a cobra ali. Você deve mostrar os seus dentes e silvar, para que ele entenda que é hora de parar. Stop aí, não passa para cá. A lei do dever, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item chamado O Dever, diz que nós temos direitos e obrigação. Quando a gente ultrapassa os nossos limites, a gente tem que começar a entender que a gente tem a obrigação de respeitar os outros, a gente não pode ir além. Da mesma forma que a gente não quer que os outros venham além, invada a nossa vida. Então a gente tem que se defender. Mas não com um revide como era na época de Moisés, que o senso moral era mais primitivo, era mais violento,
e as pessoas se vingavam, eram olho por olho, dente por dente. Jesus ensinou que se alguém bater na direita, da esquerda, ou seja, oferece a ele uma outra forma de vivenciar a vida, de resolver os problemas, que é a lei do amor. Mas se preciso for, mostre os dentinhos e silva, para a pessoa entender que é preciso. Uma pessoa muito perversa, ela não vai entender a lei do amor. Você vai ter que mostrar os dentes e silvar, mas você não precisa morder ela e nem precisa matá-la, precisa? Você fala assim, mas a gente não mata às vezes fisicamente, mas a gente mata a esperança dos outros, a gente mata psicologicamente, a gente mata espiritualmente as pessoas. E é isso que a gente não deve fazer. Se defender não é isso. Isso é dar a outra face, mostrar que a pessoa precisa parar, mas sem violência. Então é isso aí, é mostrar os dentinhos, né? E silvar, às vezes é preciso. É preciso, porque tem muita gente folgada no mundo e espaçosa. Há de convir, vocês devem conviver com gente assim. Eu, pelo menos, convivo, porque eu sou espírito de porco, né? Então, eu convivo com gente que é folgada. Então, às vezes, a gente avisa uma vez, a gente avisa duas, na terceira, a gente faz a história da cobrinha, mostra os dentes e silva. Que é para a pessoa entender que ela não vai, de jeito nenhum, passar dali para frente. Porque, gente, quando a gente se permite a invasão da nossa própria vida, é quando a gente começa, então, a criar karmas negativos. Então, a lei de Deus diz que a gente tem que amar o próximo de que forma? Como a si mesmo. Então, quem não se ama, como é que vai dar amor? Para se amar, tem que dar limite. Dizer ao fulano, ó, seguinte, só vai até aí, que daqui para cá você não pode mais, ok? Tem gente que é assim. Tem gente que não sabe onde começa, onde termina. Então, a gente tem que mostrar para eles que tem uma faixa que delimita essas questões. E isso é da lei, a gente não está agredindo ninguém mostrando limites para as pessoas. Né? Foi? Eu sempre gosto de deixar uma imagem de Jesus, porque ele é nosso modelo e guia. Essa aí tem um monte de imagens, são as minhas prediletas em alguns momentos, né? Para a gente lembrar que ele está sempre com a gente. Ele nunca se afastou da gente e nunca vai se afastar. É um espírito amigo, um irmão mais evoluído que está sempre com a gente. Ele está sempre com a gente é que tem que estar agora buscando estar sempre com ele. E aí a gente vai para casa, o próximo capítulo a gente já vai iniciar, mesmo que a gente hoje não termine. A gente vai falar um pouco dessa condição de espíritos dementados. E que espero que a gente não vá assim para a espiritualidade. Quem quer falar, pode falar. Eu vou deixar os slides para vocês. Os slides vocês podem pegar todas as imagens. Os meus slides são todos disponibilizados, com as fotos que eu apresento aqui, as fotos que vocês recebem, vocês baixam e salvam. É tudo para vocês, tá? Vocês podem usar à vontade, não precisa de pedir permissão para usar. Usem e abusem, tá bom? Essas fotos, né, de Jesus eu gosto muito para sempre lembrar, para mim pelo menos, que ele é meu modelo e guia, que eu tenho que tentar ser uma pessoa diferente todos os dias. Difícil, né? Mas é sempre bom a gente ter alguma coisa visual que ajuda a gente a trabalhar os conteúdos internos. O próximo capítulo vai explicar sobre as questões de espíritos dementados. Né? O demente é aquele que esqueceu da realidade de agora e está voltado para uma outra realidade. O que nós conhecemos por pessoas dementes aqui? São aqueles que esquecem das coisas presentes, ficam fixados em coisas do passado. E quando a gente está fixado numa coisa passada, de forma que o presente ele não se faz mais na nossa vida, aqui a gente está pegado a uma realidade. A gente está com uma ideia fixa para trás. E aí que a gente tem que se perguntar por que disso na nossa vida. Porque a vida, ela segue. Se a vida segue, não é para a gente ficar amarrado no que está para trás. Se a gente está amarrado, tem que tirar um nó, vocês não concordam? É preciso desatar esses nós para que a vida continue. E desatar nós é se desapegar de muitas coisas. É o desencarnar todo dia um pouquinho de pensamento, de ideologia, de modo de ver as coisas. É uma nova visão, um novo conceito. E agora André Luiz vai conhecer esses espíritos. Uma realidade que André Luiz não conhecia e que a gente também nem sabia que tinha isso na espiritualidade. Né? Que coisa interessante. Né? E aí ele vai ser convidado aí nessa localidade
ver trabalhadores ali fazendo esse tipo de trabalho, lidando com esse tipo de espíritos que desencarnaram. E que desencarnaram do corpo físico, mas continuam encarnados às suas ideias, né, às suas preocupações, aos seus tesouros. Jesus nos disse que aonde está o nosso coração estão também os nossos tesouros, né? Onde está o teu tesouro, também está o teu coração. E aí a gente fica pensando, quais são os meus tesouros? É só a gente ver o que a gente quer, que a gente gosta de trabalhar, de tratar. E aí a gente vai saber quais são os nossos valores. E ele coloca lá, inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço, movimentavam-se carregadores sem contas, conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa, olha a alimentação, vasos de substâncias medicamentosas em galeotas diversas. Galeotas são embarcações. Se alguém tem alguma outra definição, eu procurei em vários dicionários, eu não achei. Se alguém puder me dar alguma definição, alguma definição para essa palavra sem ser isso, eu não encontrei. Procurei. Eu acho que foi uma linguagem figurada que ele utilizou. Não sei, tá? Mas aceito a ajuda aí das pessoas que entendem mais português do que eu. Então, eles viam que existiam trabalhadores que se estavam portando, né, caldeirões de sopas, vasos contendo botijas de águas e substâncias medicamentosas, é porque existiam pessoas que precisavam de tudo isso daí. Então a gente vê que são pessoas necessitadas, porque se tem alguém que leva, é porque tem alguém que não pode pegar. Né? Uma coisa é chegar na hora do meu almoço e eu vou e me sirvo da comida que tem na casa. E a outra é uma pessoa me servir. Se alguém me serve, ou porque existe uma etiqueta, ou porque eu não posso me servir. Nesse caso aqui, são pessoas que não podem se servir. Então existe uma necessidade. E é isso que a gente precisa pensar. Então ele continua assim, mais alguns passos, eu notei que centenas, olha só, são centenas, não são 10, 20, 30, são centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios. Se está vagando é porque o pensamento está, né, ao léu. Ele não está com âncora em lugar nenhum, ou seja, ele não está ancorado no aqui e agora. Um olhar que vagueia, ele está fora do aqui e agora. Que coisa. Então tá fora. Qual é o único momento no tempo em que eu tenho total domínio de mudança? É no presente. Se eu tenho um olhar que está vagueando, eu tenho um olhar que está preso ou no futuro, por ansiedade, ou um olhar que está preso no passado. Dois momentos em que eu não posso fazer nada, porque o passado já foi, é fumaça. E o futuro não existe ainda. Ele vai ser concretizado com o presente. Então, quando eu estou vagando com a minha mente, eu estou num lugar que não serve para muita coisa em muitos momentos. O único momento em que eu posso operar a minha vida e mudar tudo é no momento de agora. Estando no aqui e agora. Mesmo que esse aqui e agora seja sombrio, mas é o meu momento. O que eu tenho para hoje? Tal e tal desafio. Ah, eu não gosto desse desafio. Sinto muito, mas é o que você tem. Gostando dele ou não, você tem que olhar para ele e sorvê-lo, de alguma maneira. Né? Eu não posso não gostar do meu momento presente, mas é com ele que eu vou construir o meu futuro. Se eu negligenciar o meu presente, eu vou ter um futuro melhor? Faço essa pergunta para vocês. Não. Porque eu estou deixando o meu futuro ao léu. Eu tenho que encarar o momento presente com que ele se apresenta, solucionar aquilo que for da minha alçada, aceitar aquilo que eu não posso modificar, seguir em frente para construir o meu futuro, um futuro melhor. Fazer de conta que não existe não é solucionar o problema, é botar ele debaixo do tapete ou embaixo da mesa. Então, mesmo que o momento de agora seja um momento de aflição, é para ser encarado. Não tem como. Tá ali, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje? Então faz o checklist e vive. Né? Mas alguns passos, então ele nota olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômios de amplas proporções. Parecendo, não. Eram pessoas desequilibradas, eram espíritos desequilibrados. Se tornaram desequilibrados porque foram para a espiritualidade? Ou já foram desequilibrados para a espiritualidade? Né?
Então a gente vai com aquilo que a gente tem. E o que eu tenho para levar hoje para a espiritualidade? Se Deus hoje fizer o checklist, eu tiver nessa lista e for meu dia, o que eu tenho hoje para levar para lá? Aqui vocês costumam dizer que quando eu desencarnar, que eu já vou ter paciente lá em cima para atender e palestra para dar, né? Deus queira. Deus queira. Deus queira. Que Deus ouça vocês isso. Tô rezando para Deus ouvir vocês. Porque senão que eu vou ter trabalho. Então eu não vou estar com o olho vagando no nada, flutuando no mar de nadas, né? Pelo menos vou ter trabalho. E aí ele coloca: gentilmente nos explicava que os benfeitores de Campos da Paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Né? Como diz Humberto de Campos, em Boa Nova, o ser humano é mais frágil do que perverso. E é verdade. Nós somos muito mais frágeis. Nós temos tanto medo que a gente acaba sendo violento para se defender. E eu pergunto, se defender de quê? Porque se eu estou certa, eu preciso de defesa? Nunca. Nunca. A gente só se defende quando a gente não tem muita certeza. Não significa que a gente não se posicione. Eu estou falando de se defender. É diferente. Né? E aí onde eu tô? Os doentes que tínhamos sob os olhos permaneciam em melhores condições. Quer dizer, os que eles estavam vendo ainda estavam em melhores condições. Já se locomoviam, olha só, esses que estavam andando estavam melhores. E a gente vai ver que os melhores é triste, hein? Né? Que tinham aqueles que nem se locomoviam. Então a gente vai ver isso mais para frente. E aqueles que a gente está vendo, que a gente vê o diálogo, é uma loucura. Você imagina aqueles que ainda não se locomovem, né? Que confusão que está vivendo. Já se locomoviam, muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. E a gente vai ver que todos eles estão fora do aqui e agora. Todas as conversas que nós vamos ter ali, dali para frente, é uma conversa de gente, de espírito que está preso lá no passado, num ponto determinado da sua existência. Não equaciona, não vai. Né? Por quê? Porque a vida inteira investiu em tesouros que a traça e ferrugem corrompe. E aí não desenvolveu nada que lhes dessem fortaleza e subsídios para discernir o certo e do errado. Isso é uma escolha nossa, é uma escolha que a gente faz todos os dias aqui vivendo. Então vamos lá ver? Ih, desculpa, esqueci de tirar o som. Agora já era, vai com som mesmo? Não, né, gente? Espera aí. Só um minuto que eu vou tentar desabilitar o som. Vocês tenham paciência comigo, tá bom? Sem som. Beleza. Tenham só um pouquinho de paciência comigo agora. Já não sei se tá na tela. Tá na tela? Tá, né? Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Não consegui desabilitar o som. Só um minutinho, então. Vamos lá, animações. Agora acho que eu consigo. Vamos lá. Beleza. Boa noite, bom trabalho. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre, fazendo uma correlação sobre uma coisa que nós vivemos aqui, agora. Um tipo de demência chamada Alzheimer. Só para traçar um paralelo sobre essa patologia e aquilo que pode acontecer conosco após a morte, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esses slides já para vocês lerem. E hoje, como a gente está por 4 minutos, eu vou encerrar a aula, mas eu vou mandar esses slides já para vocês entrarem em contato. E na próxima aula a gente vai traçar paralelos, já que a gente está falando de espíritos dementados que estão presos num momento chamado passado. E nós vamos ver que esses espíritos que desencarnaram ali também estão presos no momento chamado passado, ok? Então eu vou congelar a aula aqui, vou mandar esse material para vocês com as devidas fontes de consulta, para que vocês tenham acesso às matérias, tá bom? E na próxima aula a gente vai conversar sobre isso também, pode ser? E aí a gente vai traçar um paralelo com as pessoas que eles vão apresentar ali. Pode falar quem levantou a mão que eu me perdi quem era.
Pode falar, Patrícia. Sim. Olha, ele pode ficar subjugado, como é no livro Libertação. A gente vai ver que alguns espíritos, eles desencarnam com fortes culpas e eles podem ficar com um estado pior de consciência, sim, na espiritualidade. Isso no livro Libertação fala muito. Mas o pano de fundo é a culpa, porque quando a gente vai falar de Alzheimer, a gente vai estar falando de culpa também. Vocês vão ver mais para frente isso, tá? Então, a gente pode agravar o nosso estado mental na espiritualidade? Pode, agravar o estado mental, que eu não vou poder chamar de Alzheimer, porque o Alzheimer é uma patologia que está localizada, que se manifesta, melhor dizendo, no veículo físico, tá? Então, eu vou deixar para te responder isso de uma forma mais completa na próxima aula. Depois que eu acabar de dar isso aqui, tu vai me dizer se ficou explicado ou se não ficou, tá bom? Isso. A Lorena colocou ali. Obrigada, Lorena. Então vamos lá, eu vou fazer a nossa prece final, tá bom? E esse assunto, e essa pergunta da Patrícia que não está esquecida, ela vai me lembrar. Na próxima aula a gente vai discutir sobre isso e nós vamos fazer um paralelo. Para quem já conhece o livro Libertação de André Luiz, quem não conhece, eu vou tentar dar um panorama de alguma situação para a gente poder aclarar, se for o caso, tá bom? A Patrícia vai me cobrar, tá, Patrícia? Você vai me cobrar isso na próxima aula, tá bem? Por favor. Isso, a gente está aqui para isso. Eu vou convidar vocês agora no momento de prece, não só para a gente orar por nós, pela nossa casa, mas para a gente orar por todos aqueles que passam no nosso coração, nos nossos pensamentos, que são motivos das nossas preocupações, que a gente possa orar pelo nosso planeta Terra, pelos governantes, que não fique circunscrita só às nossas necessidades pessoais, porque a gente mora na mesma casa, ninguém pode ser feliz sozinho, né? Senhor Deus, Jesus, o nosso mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem e nos guiam, primeiramente gratidão por tantas oportunidades que nós temos, principalmente oportunidades que podem ser ampliadas e aprofundadas com o conhecimento que recebemos da doutrina dos Espíritos. Gratidão por essa doutrina, por essa terceira revelação. Gratidão pelos amigos espirituais que estão sempre trabalhando e vibrando pela nossa melhora. Mas que esse instante de prece possa ser um instante que vá muito além das nossas necessidades pessoais, mas possa envolver todo o nosso planeta azul, que é tão lindo, um planeta feito com tanto amor por Jesus e tantos outros governadores, que possa envolver esse planeta, portanto, de muita força, de muita fé, de muita coragem, principalmente os governantes encarnados que muitas vezes só pensam nos seus interesses pessoais, que a nossa prece possa envolvê-los para que eles tenham um pouco mais de amor e de misericórdia, um pouco mais de desprendimento, um pouco mais de lucidez para governar, para tomar decisões. Que possa envolver todos os irmãos que se encontram nos umbrais, que passam por dores das mais diversas, que se encontram arraigados no seu mal, nas suas fragilidades, que possa visitar em todos os recantos desse planeta onde há guerra, fome, desesperos, doenças, que a nossa prece somada a tantas outras possa levar lenitivos, medicamentos necessários para as nossas almas enfermas. Gratidão por todo esse momento, que a tua paz e teu amor possa prosseguir dentro dos nossos corações no nosso dia a dia. Gratidão. Obrigada a todos. Que a paz de Jesus continue conosco. Obrigada, amigos. Até